Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Verso 18: Em tudo deem graças, porque é a vontade de Deus. É isso que Deus quer de você. Até agora eu tentei trazer alguns argumentos pelos quais você deve dar graças. Saber que Deus está no controle, saber que Deus faz com que tudo coopere para o seu bem, mas agora nós esbarramos no documento, no motivo final, se os demais motivos falharem. Você tem que dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus. A vontade aqui é no sentido de requerimento. Quando a Bíblia fala da vontade de Deus, geralmente fala dela em dois sentidos. Primeiro, aquela vontade particular de Deus para a minha vida, os planos que Deus tem para a minha vida. Por exemplo, com quem eu vou casar, aonde eu vou estudar, que vocação eu vou seguir, em que cidade eu vou morar. Essa vontade de Deus para nós, que são os detalhes do plano para a minha vida em particular, eles não estão revelados em lugar nenhum. Eles não estão na Bíblia. Não tem na Bíblia com quem eu vou casar. Está apenas dizendo que eu devo procurar alguém que seja crente no Senhor. Mas se é feio, bonito, careca, cabeludo, alto, baixo, formado nisso ou naquilo, olhos azuis ou castanhos, a Bíblia não fala sobre isso. Então, tem detalhes da nossa vida, aspectos da nossa vida que não estão revelados, que são a vontade de Deus para nós, mas que fazem parte da sua providência misteriosa e secreta que Deus frequentemente não revela. Tem gente que fica querendo saber, aí vem a questão dos sonhos, visões, revelações, profetas que ficam dizendo qual é a vontade particular de Deus para a vida de alguém. Não creio que seja essa a maneira pela qual essa vontade particular de Deus se revela. Para a gente saber a vontade de Deus a respeito de uma determinada situação, a Bíblia recomenda que a gente ore, que a gente pergunte a Deus, que a gente siga os princípios gerais da palavra de Deus, que a gente peça conselhos e que a gente entre pelas portas que se abrirem, portas legítimas. E dessa maneira, a gente vai caminhando dentro dessa vontade de Deus que não é revelada e geralmente Deus só vira uma página por vez no livro da nossa vida. A gente já quer ir lá para o fim, não é? Mas Deus só vira uma página por dia do livro da nossa vida, para que a gente fique sempre na dependência dele. Não é essa a vontade de Deus que Paulo está falando aqui. Essa vontade de Deus que Paulo está falando aqui é o segundo sentido em que a Bíblia usa o termo, para expressar o requerimento público e geral de Deus para a humanidade. Por exemplo, aqui mesmo nessa carta, no capítulo 4, no verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: esta é a vontade de Deus, a santificação de vocês. A vontade de Deus é que vocês sejam santos. Então, essa é a vontade pública, declarada de Deus, é o requerimento de Deus para você. Eu não preciso perguntar para Deus: Senhor, é a tua vontade que eu vá para a cama com meu namorado? Porque você já sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a sua santificação, que você se abstenha da prostituição. Está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Não perca seu tempo orando, perguntando a Deus se você pode transar com sua namorada ou com seu namorado, porque a resposta de Deus é não. É não, está aqui, claro, está revelado, está aberto aqui. E é nessa categoria que se encontra esse mandamento: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Se você está passando por uma situação difícil e me fizer a pergunta: pastor, o que é que eu faço? Estou numa situação muito complicada, financeira, eu não sei o que é que eu faço com o meu emprego, com a minha empresa, que decisão eu tomo, vendo a sociedade, desfaço, não sei o que, eu vou lhe dizer: eu não sei os detalhes do plano de Deus para a sua vida nesse particular, mas uma coisa eu sei, que a vontade de Deus é que você dê graças, mesmo nesse momento difícil, mesmo nessa angústia, mesmo nessa incerteza, nessa dificuldade, que você dê graças a Ele, reconheça a bondade dEle, o cuidado dEle, a providência dEle na sua vida. Eu posso não saber lhe dar ou dizer para você o que Deus quer exatamente num determinado momento da sua vida, mas eu posso lhe dizer os princípios gerais da vontade de Deus. Ele quer que você seja santo, Ele quer que você seja grato.
Estou pegando apenas 2 passagens em que a expressão a vontade de Deus aparece aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, é essa vontade pública, geral e revelada que o apóstolo Paulo se refere aqui e pela qual você não precisa orar. Não precisa orar. A gente pode não saber o que Deus quer em determinadas situações, mas sempre a vontade dele vai ser que você seja grato diante dele. Deixe-me ir para o meu 6º ponto aqui. Ele diz: em tudo dai graças, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus pode significar 3 coisas. Veja, Deus está dizendo, eu quero, essa é a minha vontade, o meu requerimento para vocês, meus filhos. Eu quero que vocês sempre agradeçam, sempre reconheçam minha bondade e minha misericórdia, que vocês se sintam obrigados e constrangidos pelo amor e pela minha misericórdia a fazer a minha vontade. Essa é a vontade que eu tenho para vocês. E essa vontade é em Cristo Jesus. O que é que essa expressão significa, particularmente aqui nesse contexto? Ela pode significar 3 coisas. Por meio de Cristo Jesus, ou seja, a gratidão de vocês, eu aceitarei a gratidão de vocês por meio do meu Filho Jesus Cristo. Ou por causa de Cristo Jesus, eu aceitarei a gratidão de vocês por causa do sacrifício dele por vocês, que faz com que tudo contribua para o seu bem. Eu faço com que tudo concorra para o seu bem, porque Jesus Cristo já tirou o aguilhão da morte, a tribulação que para o ímpio é juízo de Deus, castigo de Deus, e o empurra cada vez mais para o inferno. Em nós, que participamos do mesmo sofrimento, Deus já tirou o aguilhão. Não tem mais veneno, não é mais mortal, por causa de Jesus Cristo. Ou, a terceira possibilidade em Cristo aqui, em tudo dai graças, mediante o poder que provém da união de vocês em Cristo Jesus. Vocês estão unidos a Cristo, e por causa dessa união, vocês têm condição de agradecer, de cumprir esse mandamento. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, pelo poder que vem da união de vocês com Cristo Jesus. Eu quero crer que essa última opção, embora as outras 2 também sejam possíveis, mas essa última encaixa melhor no contexto, porque é daqui que provém o poder para que você dê graças constantemente a Deus, mesmo em situações adversas, situações difíceis, mediante a sua união com Cristo Jesus. Aliás, não é só para dar graças, mas para obedecer qualquer um dessa dezena de mandamentos que está aqui na parte final da carta aos Tessalonicenses. Para obedecer isso, para orar sem cessar, para viver sempre alegre, para dar graças em tudo, para reconhecer aqueles que trabalham e admoestam e presidem vocês no Senhor, para você sempre pagar o mal com o bem e não vice-versa, tem que ser mediante a união com Cristo Jesus. O poder que vem da ressurreição, porque de outra forma nosso coração vai se endurecer e nós somos sempre ingratos. E a última coisa é que Paulo diz aqui, que esta é a vontade de Deus para vocês, vocês como cristãos. Isso aqui não pode ser exigido do mundo, não é verdade? Isso aqui não pode ser exigido do mundo. Não é para o mundo essa ordem, não é para o mundo, embora Deus no dia do juízo, ele vai interpelar aqueles que, mesmo sabendo que Deus existe, pela revelação natural e pela consciência, não lhe deram graças e não o adoraram. Mas em tudo dar graças é a vontade de Deus específica para a sua igreja, porque a igreja tem motivo de dar graças muito mais do que o mundo, porque além de nós desfrutarmos das bênçãos comuns que Deus dá a toda a humanidade, saúde, prosperidade, alegria, lazer, desfrutar da natureza, ter um bom emprego, aprender, crescer, gostar de música e de esportes e tudo mais, que são coisas que nós compartilhamos em comum com a humanidade em geral, Deus nos concedeu bênçãos espirituais sem medida. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, mandou seu Filho morrer por nós, Ele tirou a culpa do nosso pecado, nos livrou da condenação eterna, nos promete dar a vida eterna e o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Portanto, a vontade de Deus para esse povo
querido, amado, eleito, é a gratidão. Não é uma coisa que Deus requer do mundo, mas de você e de mim. Essa é a vontade de Deus para vocês, que vocês em tudo deem graças. Agora eu quero terminar, queridos, fazendo uma aplicação para nós. É isso que o mandamento significa. O mandamento quer que a gente viva uma vida de gratidão, uma vida de obrigado diante de Deus, expressão pública disso, e o que significa sempre um espírito grato, um espírito alegre, um espírito de oração. No certo sentido, em tudo dai graças, engloba orai sem cessar e vivam sempre alegres, porque na hora que a gente faz isso, está cumprindo esses mandamentos todos. Quais são os pecados, então, que são proibidos aqui? E aqui eu quero que você examine o seu coração. Primeiro, a incredulidade. A recusa de acreditar que Deus está no controle e que Ele guia todas as coisas para o bem, de forma que eu possa com segurança agradecer a Ele. Essa ordem também condena a murmuração. A murmuração é a vida de reclamação. Tem crentes para quem nada está bom. Reclama de tudo. Reclama da casa, reclama do marido, reclama da esposa, reclama dos filhos, reclama dos pais, reclama dos empregadores, reclama dos empregados, reclama de tudo. Não tem nada bom. Reclama da igreja, reclama do pastor. Bom, aí pode reclamar. Reclama de tudo. Nada está bom para aquela pessoa. Não existe um espírito de gratidão, mas murmuração. Viver junto de uma pessoa que não tem gratidão no coração é ruim. É ruim, é triste, é deprimente, não é verdade? É duro você viver ao lado de uma pessoa que não expressa gratidão, que não sabe agradecer, reconhecer, olhar para as coisas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da passagem, tudo coopera para o bem. A pessoa que está sempre reclamando e murmurando. A Bíblia diz que é como a goteira, não é? Uma mulher rixosa é como a goteira dentro de casa, aquela goteira que fica pingando, pim, pim, o dia todo, né? Aquele barulho, aquela goteira. Assim são as reclamações de uma mulher rixosa, uma mulher que fica murmurando. É claro que isso vale para o homem também. A Bíblia não sei porque só fala da mulher nesse ponto, mas se aplica ao homem com certeza também, não é? As reclamações, as murmurações, as insatisfações é como um telhado que fica gotejando o dia todo. A impaciência, falta de gratidão, não é? A impaciência, a pessoa que fica impaciente. Por que as coisas demoram? Por que não faz logo isso? Por que não acontece logo? Por que está demorando? A cobiça e a inveja. Porque se você está grato a Deus em tudo, você não vai cobiçar outras coisas. Você não vai desejar outras coisas. Você vai ficar satisfeito com o que você tem. A gratidão é um remédio preventivo e curativo para a cobiça e inveja. Agora, deixa eu aplicar isso para nós, diante do ano que está terminando. Como eu disse no início, sem dúvida, esse foi um ano extraordinariamente difícil. Com a pandemia, a crise econômica, a crise política, as incertezas futuras, a aflição psicológica que muita gente passou e está passando. Deus não está pedindo que você agradeça pela pandemia, pela crise, pela perda do emprego, diminuição salarial, fechamento da sua empresa, do isolamento social e tantas outras coisas. Mas Ele quer que nós nos lembremos que Ele nos sustentou apesar de tudo. Que Ele esteve presente conosco, cada momento, a cada dia desse ano. Que Ele nos preservou a vida e a saúde. E que os que dentre nós partiram firmes no Senhor, confiantes no Senhor. Que nossa fé foi testada, foi provada e saiu mais fortalecida. Ele quer que nós lembremos disso. Ele quer que nós não esqueçamos a sua presença no meio de tudo isso. Nós podemos agradecer a Deus que no meio de todo esse sofrimento, um elevado número de pessoas veio a conhecer a Jesus Cristo. Eu tenho pregado em vários lugares aqui no nosso país, tenho conversado com pastores de diversas outras igrejas e todos são unânimes em dizer que durante a pandemia dois fenômenos aconteceram.
Os crentes regulares, que já estão na igreja há mais de 10 anos, acostumados a esquentar o banco, ficaram em casa. E a igreja se encheu de gente nova, que descobriu a Cristo no meio da pandemia. Deu uma renovada boa nas igrejas. Não deixa os crentes antigos ficar mesmo. Se quer ficar em casa, fique, meu filho. Dê lugar na igreja para a gente nova que está chegando, que está querendo, está com sede do Evangelho, quer conhecer. Amém por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, podemos agradecer a Deus essa renovação que vem acontecendo na igreja. Agradecemos a Deus pelo aprofundamento da fé de muitos. Muita gente foi testada duramente esse ano por todas essas questões que eu falei e permaneceram crentes no Senhor Jesus. Houve outros que desistiram, se desigrejaram, não suportaram e francamente abandonaram sua confiança em Deus e abandonaram o Evangelho, mas muitos outros tiveram sua fé aprofundada e assim a igreja foi, num certo sentido, purificada. Devemos, em conclusão, orar e interceder ao nosso Deus por um ano melhor. Mesmo que a gente agradeça a Deus diante de tudo que aconteceu, isso não quer dizer que a gente não possa orar e dizer a Deus: Senhor, livra-nos da pandemia esse ano de 2021. Senhor, faz com que, de fato, um remédio, uma vacina eficaz, comprovada, segura, seja descoberta e que possa ficar à disposição da população brasileira. Senhor, acuda os necessitados, melhore a nossa economia, dê condições para que a gente possa viver uma vida tranquila e mansa, onde a gente possa ganhar o pão, sustentar a família e fazer com que a igreja continue a se reunir. Abençoe as autoridades do nosso país, o presidente da República, os ministros, governadores, os prefeitos. Dê sabedoria, Senhor, livra das crises e das intrigas políticas, que eles visem somente o bem do povo, o bem do povo. É isso que nós queremos, é isso que nós podemos fazer, e é por isso que nós devemos orar, ao mesmo tempo que nós olhamos para 2020 e dizemos: Senhor, nós te damos graças. Te damos graças porque o Senhor esteve conosco em 2020, e o Senhor estará também em 2021. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar, concluindo assim o nosso culto. Ó Pai, nós agradecemos o ano que finda, nós agradecemos que no meio de toda essa pandemia, crise econômica, política, mundial, ao sofrimento psicológico, emocional, ao isolamento, o Senhor esteve conosco. O Senhor nos preservou a fé, o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou. O Senhor em tudo esteve com os seus filhos. Nós queremos pedir perdão pela ingratidão, pela incredulidade, pelos momentos de vacilação. E nós suplicamos, ó Deus, que em 2021 o Senhor nos conceda a graça de um ano melhor, um ano livre dessa pandemia, um ano onde nós possamos retomar nossas atividades normais, levar a vida, Senhor, evangelizando, pregando a Tua palavra, ganhando pão, criando os filhos, estudando, trabalhando, contribuindo para um Brasil melhor. Oramos pelas autoridades constituídas, ó Deus, em todos os níveis, que o Senhor dê a eles espírito público, que dê a eles consciência, ó Deus, de buscar aquilo para o que foram eleitos. Ouve a nossa oração, obrigado que o Senhor tem preservado a nossa igreja, tudo isso te agradecemos e estamos obrigados em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus aqui presente, agora e para sempre. Amém. Podem sentar. Nós teremos agora a nossa EBD com o pastor Jaidson sobre oração imprecatória. E eu creio que é uma boa ocasião para nós aprendermos a respeito
desse tipo de oração que está previsto na Bíblia e sobre o qual existe tanto mal-entendido, não é? Então, sem mais demoras, vamos passar a palavra para o pastor Jaidson. Pastor. Assista a pregação completa pelo link na descrição.